Então vamos lá, para quem não me conhece, meu nome é Fabiana Lorenzi, eu faço parte do Comitê de Desenvolvimento de Executivos, e em nome do comitê e da nossa coordenadora, da Ruth, eu quero dar boas-vindas a todos e quero que vocês aproveitem bastante esse evento que a gente preparou com muito carinho. Eu queria começar dizendo que esse tem sido um ano singular para todos nós, um ano em que tivemos que reaprender várias coisas básicas, né? Como lidar com os nossos filhos em casa, com os nossos companheiros, como reorganizar a nossa rotina e nos relacionar com os nossos colegas de trabalho, né? Então, tem sido um ano singular, eu acho que essa é uma palavra que descreve bem. Um ano também em que muitos de nós desenvolveu habilidades que nunca tinha imaginado, né? Nós viramos cozinheiros, nós viramos professores, nós viramos decoradores, né? Fizemos várias coisas nas nossas casas, então, e com isso, muitos de nós também têm repensado suas carreiras, a gente tem repensado o nosso futuro, o que a gente quer para nós. Então, é um prazer muito grande estar mediando esse seminário, porque eu sou uma pessoa que está passando por diversas mudanças, e eu acho que muitos de vocês também devem estar passando por mudanças aí. E nós ficamos muito felizes de ter os nossos palestrantes, que nós escolhemos com muito carinho. Nós vamos abordar o tema de mudanças, vendo do ponto de vista das empresas, do ponto de vista de headhunters. Então, para todos nós, ou para todos vocês que estão pensando em fazer alguma mudança na vida de vocês, a hora é agora, né? Vamos ouvir aí o que os nossos especialistas têm para dizer e fazer as nossas perguntas. Eu vou começar apresentando rapidamente quem está aqui com a gente hoje. Primeiro, o André Caldeira, eu acho que todo mundo conhece, o André é fundador e CEO da Propósito Transearch. O André foi coordenador também do Comitê de Desenvolvimento de Executivos, trabalhamos juntos. Ele é formado um MBA pela Anderson University School of Management de UCLA e formação em coaching de executivos pela Columbia University. Ele também foi executivo mais de 20 anos como diretor de marketing, VP e CEO de grandes empresas nas áreas de comunicação, educação e tecnologia. E como headhunter e consultor sênior na área de gestão de talentos e carreiras, faz projetos de executive search e assessment de executivos em posições de autogestão. Também atua como coordenador no IBGC, no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. André, seja bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, Fabiana. Obrigado a todos. Boa noite aí a todos. Uma alegria estar com vocês. Obrigada. Tiago, o Tiago é meu companheiro também do Comitê de Desenvolvimento de Executivos. É graduado em Engenharia Mecânica, com especialização em Engenharia de Manufatura em Birmingham, no Reino Unido. O Tiago trabalhou na indústria automotiva, na Inglaterra e no Brasil, até ele se apaixonar pela área administrativo-financeira. Acho que foi isso, né, André? E há 8 anos ele trabalha na Michael Page, né, como headhunter, e ele já respondeu por várias marcas da Michael Page, Page Personnel, Page Interim, no escritório de Curitiba. Então, seja bem-vindo, Tiago. Obrigado, Fábio. Boa noite a todos. Prazer estar aqui. E por último, mas não menos importante, o Ricardo Tipulo. O Tipulo é engenheiro mecânico, tem MBA em Marketing e Gestão Avançada, foi executivo da Ford, do grupo Yosh Maxwell. Ele implementou aqui em Curitiba a Brose do Brasil e presidiu a Brose por muitos anos também. Hoje, o Ricardo trabalha como conselheiro em várias empresas e é responsável pelo Fórum de CEOs do Renascença. Tenho um prazer muito grande ser você, Ricardo. Eu trabalhei com o Ricardo 7 anos, para quem não sabe, e até hoje ele é meu mentor. Então, prazer, Ricardo. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Fabiana. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos começar, então, com o nosso tema de hoje. E o Ricardo, já vou começar perguntando. O pior já passou, Ricardo? Espero que sim. É difícil saber. Eu acho que a gente ainda tem uma batalha grande pela frente nos próximos meses. Mas eu acho que o que acontece com a pandemia
é que uma situação como essa, eu não sei se muda os rumos da humanidade, mas com certeza acelera as tendências. Então, eu acho que para a gente se adaptar a essa nova tendência, a gente tem que ter uma perspectiva do que se passou até aqui na nossa atividade como executivo. Eu vejo que eu gostaria de falar com vocês sobre 3 tópicos. Fabiana, é para começar? Sim, por favor. Sobre 3 tópicos. O primeiro tópico que eu vou abordar é a atitude do executivo. O segundo tópico é a questão da modernidade, e eu queria fazer um comentário sobre 2 aspectos operacionais no final da minha fala. Então, nessa questão de que a pandemia acelera tendências, é importante a gente ter a perspectiva do que se passou até aqui para entender como é que vai ser para frente, ou pelo menos para a gente ter uma ideia disso, né? Não pretendo prever futuro, mas pelo menos conseguir fazer algum tipo de planejamento. Então, a gente pensar como era a relação dos executivos com as empresas até os anos 80, ou do pós-guerra até os anos 70, a gente tem uma visão de gestão completamente hierarquizada, né, pirâmides altas, né, e em que o foco era poder hierárquico, né, e as empresas atribuíam às camadas organizacionais sempre uma grande quantidade de poder. E os executivos, acho que dá para dizer que se mediam, você tinha a impressão do poder de uma pessoa pelo número de subordinados que ela tinha. Aí a gente foi evoluindo e nos anos 70, 80, as coisas foram mudando para aquela coisa que na época se chamava de gestão participativa, né, em que o executivo não era mais um mandão, ele tinha que ouvir o seu pessoal. E aí o grande prazer dos executivos em carreira tal era opinar. Então, a gente mudou do mandar para poder opinar. Depois, nos anos 90, que é a geração pós-IUP, né, os executivos procuravam principalmente status. O principal sonho era de status, remuneração e etc. E a vinculação com as empresas era nesse período todo, era muito forte. Na situação que a gente vive hoje, o foco não é de poder nem de status, o foco é de conhecimento, é expertise. Nós chegamos finalmente num momento em que, até pela questão da automatização de vários processos, o conhecimento profundo dos assuntos é fundamental para o desempenho da função executiva. Então, se preconiza de mais velocidade. Então, o sonho dos executivos foi mudando de mandar para opinar, para ter status, e hoje eu acho que ele se centra em independência. E os símbolos de poder eram subordinados, poder de opinar, os títulos, e agora o foco é em conhecimento, em expertise. Eu acho que a mudança que a gente vê é da grande área industrial, com enormes escritórios, para hoje os setores de tecnologia, a Apple da vida, com grandes mudanças. Aí o Tiago e o André podem falar mais, né? O tempo de permanência nas empresas despencou de décadas para, em alguns casos, meses, né? Eu não sei se é verdade, o Tiago e o André depois confirmem para mim, mas eu acho que no Vale do Silício o tempo de permanência de um executivo numa empresa é 18 meses, acho que é uma coisa assim. Ou algo parecido com isso, me corrijam se eu estiver subavaliando, né, diminuindo esse número. Então, nessa mudança toda, o comportamento das pessoas era de ser empregado, passou-se a se cobrar que eles se comportassem como donos das empresas, e aí eu tenho um problema, né, sério, porque empregado que marca cartão, seja ele de alto nível, de baixo nível, não importa, né, mas que ele pretende ser reconhecido porque ele chega cedo, sai tarde, trabalha muito, ele tem um vínculo CLT com a empresa, né, típico. Quando você propõe que esse camarada pense como dono, que também virou moda por muito tempo, em algumas empresas ainda é assim, você está dizendo
você conta uma mentira, né? Porque você exige um comportamento de total dedicação, mas o retorno não está na mesma proporção. Então, essa ideia, no fundo, ela não é sustentável. Eu acho que quando você chega na área do conhecimento, da expertise, o que você está valorizando, de fato, é olhar para o teu empregador como um cliente. Né? Conhecimento, expertise não se entrega, se vende. Quando você olha para a empresa como um cliente, você começa a ter um foco no valor que você está entregando. E não nas horas trabalhadas, na quantidade de trabalho, na quantidade de subordinados, no quanto você manda, no quanto você deixa de mandar. Então, eu acho que o futuro, que chegou talvez mais rápido do que a gente imaginava, pela aceleração da pandemia, é que se espera hoje que qualquer empregado o dia inteiro pense se ele está entregando valor para a sua organização. Quanto à modernidade, que é o segundo tópico que eu quero falar, quando a gente pega essa situação e coloca na realidade da pandemia e no home office, na minha opinião, você chega no limite superior de independência e autonomia para qualquer executivo. Quer dizer, o camarada pode estar na praia, olhando o mar, embaixo de um guarda-sol, mas ele está entregando valor igual. Então, definitivamente, quem pensa em comando e controle perdeu totalmente qualquer chance de realização ou de efetividade. Então, se espera hoje que a pessoa entregue valor de qualquer lugar do mundo. É evidente que as empresas e os próprios empregados ou executivos vão ter um tempo de adaptação com isso. Lembrem que eu acho que faz uns 2 anos encontraram uma nova tribo na Amazônia. Né? E em 2004 encontraram uma tribo perdida no meio de Papua Nova Guiné, que nunca tinha feito contato com nenhum tipo de tecnologia. Então, você encontra empresas que estão lá atrás ainda, pensando em controlar a presença das pessoas, e aí tem um caso interessante, né? Nesses tempos de pandemia, o dono de uma grande empresa na Europa chegou nos seus escritórios e descobriu que os escritórios estavam vazios. Né? A onda da pandemia já tinha passado naquele país, eu vou evitar entrar no detalhe de onde seja, e o sujeito ficou absolutamente furioso, é uma empresa gigante, internacional, com 70 fábricas pelo mundo, então ele determinou que tem que ter pelo menos 75% de presença. Eu fico pensando como é que controla isso, né? Quer dizer, então vai ter que fazer lá algum board, algum chart de controle de quantas pessoas vão trabalhar naquele dia, né? E o camarada tem que entrar lá e falar, opa, está faltando gente, eu tenho que ir. Quer dizer, não faz o menor sentido. Ele está pensando lá atrás, apesar de ser uma empresa moderna. Mas a expectativa que se tem é que o foco deixe de ser esse nas empresas e nos executivos. Moral da história, a nova atitude é fundamental para o sucesso na carreira de um executivo financeiro, não financeiro, ou o que quer que seja. Eu acredito que os executivos devem estar focados basicamente, em entrega e conhecimento. É o que importa. É isso que vai fazer o futuro. Nesse caso, considerando isso, não faz a menor diferença se você vai mudar de emprego ou não. Se você não tiver a atitude correta, ficar no mesmo emprego ou sair do emprego não vai mudar a sua chance de sucesso. O sucesso só vai se dar no momento em que se foque na entrega de valor. Eu queria fazer 2 comentários bem operacionais, mas que na área de executivos financeiros eu acho fundamentais. Infelizmente, devido ao nosso histórico de inflação alta e etc., a gente construiu a ideia de que um executivo financeiro tem que saber aplicar os recursos da companhia, porque isso fazia toda a diferença. Enquanto a operação gerava 4, 5% de resultado,
o resultado financeiro podia ser muito maior que esse. É uma grande empresa que quebrou em função desse tipo de confusão, né? De fazer muito mais resultado no mercado financeiro, e isso é desse século, do que fazer resultado na operação propriamente dita. E aí eu gostaria que fosse olhado, que vocês tivessem foco em que todos os processos que eu vejo de turnaround passam por limpeza de portfólio, todos, sem exceção. Porque as empresas esquecem de olhar resultado de produto, tem um foco enorme em redução de preço, mas esquecem de olhar valor de produto, preço de produto, contribuição de produto por linha, por number. Então, eu acho que o foco microeconômico em controladoria falta hoje na maior parte das empresas. E o segundo ponto é que vocês tenham, né, os executivos financeiros, e isso eu percebo falta no conselho, né, nos conselhos que eu participo, tenham foco no financiamento das suas organizações e não na aplicação dos seus recursos. Então, parece interessante, né, mas a aplicação dos recursos em tese é um problema do sócio, né, não é um problema do executivo financeiro. O problema do executivo financeiro é conseguir financiar os projetos da empresa. Então, operacionalmente, mantenha um foco em controladoria e financiamento das operações. Fábio, acho que... Tá ótimo, Ricardo. Obrigada. Então, vamos dar continuidade. A gente não sabe muito bem, né, como é que está o mercado, nós estamos todos aqui dentro de casa, mas a gente fica curioso para saber, as empresas estão contratando, as pessoas estão mudando suas cadeiras, suas posições. Então, eu vou passar para o Thiago agora responder. Thiago, é hora de mudar de cadeira? Nós, profissionais de finanças, queremos saber, está numa hora boa para a gente mudar de cadeira ou não? Boa noite a todos. Bom, nunca tem hora certa e hora errada, né? A verdade é essa. O que acontece é que existem janelas, vamos dizer assim, mais oportunas e menos oportunas por uma série de fatores, né? Eu acredito que, por incrível que pareça, né, esse momento tem sido um momento extremamente aquecido, né, de mudança de cadeiras, especialmente de executivos de finanças, né? Por quê? Parte dessa explicação tem a ver com o fenômeno que está acontecendo na Bolsa Brasileira, né? Recorde de entrada de novos investidores, muita gente migrando para, muitas empresas, né, migrando para captação através de mercado de capitais. Tanto é que a lista de empresas que querem abrir capital na Bolsa esse ano tende a ser recorde. A gente está falando de alguma coisa perto de 50 empresas, né? E possivelmente essa janela seja a melhor janela da história em volume de captação. Isso faz com que as empresas elas estejam realmente em busca de executivos que já tenham tido experiência exatamente nesse processo, abertura de capital, né? Que é um pouco diferente do executivo tradicional, né? Que tem, muito como o Ricardo falou, um foco muito grande em controladoria, processos, né, margem de contribuição, olhar para dentro de casa. Esse executivo ele tem um duplo chapéu, né? Ele tem que fazer essa parcela, digamos, de dever de casa, de deixar a empresa redonda, o mais enxuta possível, buscando sempre ali um resultado ótimo, né? Mas ao mesmo tempo ele também tem que ser um executivo muito bem relacionado, não só com bancos, mas também com os possíveis investidores, sejam eles fundos de investimento, sejam eles investidores de pessoa física, né, e por aí vai. E nem sempre, né, o executivo já teve essa experiência, porque nem sempre ele passou por uma empresa que exigia dele esse papel, né, de captação, vamos dizer assim, né, muito embora a grande maioria dos executivos de finanças sim tenha excelente relacionamento com bancos, vamos dizer, né. Só gostaria de fazer um parênteses. Claro que, né, no começo ali desse momento, vamos chamar março, abril, foi um momento de paralisia total, né? Ninguém estava mudando de cadeira, né, generalizando. Obviamente que houveram movimentos, mas foram de um volume muito menor do que a gente estava acostumado de observar.
nesse momento, né, agora setembro, acredito que a gente já está muito mais próximo do final do que o começo, pelo menos essa é a impressão que todos têm. Os movimentos eles já estão acontecendo de forma muito mais intensa, né? E esse movimento começou forte mesmo a partir de maio, junho, tá? Justamente por conta desse cenário, vamos dizer assim, super oportuno de abrir capital. E aí eu me remeto a falar do Tipulo, porque realmente, assim, o que o executivo tem que estar preocupado, né, é de se capacitar e ser alguém relevante, digamos assim, na sua própria história, né? Ou seja, qual é a história que você quer contar, né? Por que você quer mudar de empresa agora, né? O que você entregou aí, né? O que te faz falta, o que você gostaria para o teu próximo passo. Acho que todo mundo que tem esse tipo de clareza, ele consegue se movimentar com muito mais assertividade, né? E as passagens, elas são muito mais consistentes, né? Porque todas elas estão vinculadas a um propósito, né? Eu sei o que eu vim fazer aqui e eu sei o que eu entreguei aqui. Ok. Bom, então eu estou vendo, né, que a gente vem vendo, as empresas estão mudando a forma de pensar, estão acontecendo mudanças sim, o mundo não parou totalmente, né? Hoje a gente está voltando a uma certa normalidade, e nós, como executivos de finanças, temos que nos preparar. E, André, agora falando aí um pouquinho do propósito, o que vocês têm visto? Quais são os skills que estão sendo mais procurados pelas empresas? O que as empresas estão procurando desses profissionais de finanças? O que nós temos que ter, né, para ser atraentes aos novos clientes? Muito bom. Bom, boa noite a todos. De novo, é uma alegria muito grande estar aqui nessa... É uma das minhas casas favoritas, o IBEF. Muito bacana ouvir o Ricardo, ouvir o Thiago, te ver como mediadora, Fabiana. E eu queria começar dizendo o seguinte, que talvez a gente trazer para a prática o mais real possível. Nesses últimos meses, nos últimos 3 ou 4 meses aproximadamente, eu pessoalmente conduzi 2 processos importantes de substituição de executivos financeiros de porte. Um VP de finanças e um CFO, segmentos diferentes. E o que motivou a substituição desses profissionais? Vida real, obviamente eu estou falando um pouco do milagre sem falar do santo, foi a necessidade que esses profissionais tivessem, visão de negócio, ou seja, fossem além da cadeira tradicional do que seria um CFO. 2, tivessem um networking de mercado que fosse além do relacionamento com bancos, como disse o Thiago, mas que, de fato, entrasse num hall de stakeholders diferenciado. Pega um exemplo, um gancho, por exemplo, o próximo evento que a gente vai fazer no IBGC vai falar sobre os fatores ASG, né, o ESG da governança. Então, é o ambiental, o social, o governamental. Por quê? Porque isso é pauta quente na ótica do investidor, em especial o investidor internacional. E isso impacta o negócio aqui. Apenas como um exemplo de uma pauta que não faz parte normalmente do dia a dia de um típico profissional de finanças. Terceiro ponto, nos 2 projetos, um conhecimento profundo e detalhado dos números da empresa. A não delegação do conhecimento, ou seja, a apropriação desse detalhamento, porque o momento atual, que é um momento de muita neblina, as empresas estão, na sua grande maioria, operando por aparelhos. E aí o piloto de números é essa figura do CFO, do VP de finanças. Então, ele tem que conhecer profundamente, mais do que nunca, a realidade desses números. Outro aspecto comum, a interação e a integração construtiva com os pares, com as outras áreas, obviamente com o CEO, e, não menos importante, talvez até tão importante quanto, o Conselho de Administração. Por fim, 2 características comportamentais muito importantes. A resiliência e a agilidade, no sentido da capacidade de reagir. 2 projetos recentes, 2 projetos finalizados, que foram motivados
por características comuns. Então, estou trazendo um pouco de vida real aqui, que eu acho que isso, de alguma forma, traz tinta para o que a gente ouviu até agora e também para a parte dos debates. Eu acho que a gente está vivendo, de fato, o VUCA na prática. Então, eu sempre digo, a gente foi arremessado como executivos de finanças, para o olho do furacão. A gente antes falava do VUCA, do volátil, incerto, complexo e ambíguo, e a gente passou a viver isso na prática, todos os dias, sendo cada dia diferente do outro, num cenário, na sua grande maioria, voltado para o turnaround. E aí o profissional de finanças, com o desafio do acesso a crédito, das renegociações, do desafio cambial, a dificuldade do acesso a insumos. Semana passada a gente tem uma iniciativa na Propósito chamada Conversas com Propósito, edição número 24, semanal que a gente faz, e eu entrevistei o Otto von Sotten, que é o presidente da Tigre. E ele falava de abril, a indústria parada, 100% parada, e agora estão a 100% de capacidade, com dificuldade de fazer as suas entregas e com dificuldade de receber os insumos para poder fazer a sua produção, por barreira alfandegária e por desafio de dólar. Então, tudo isso está na pauta do profissional de finanças. Aí, de outro lado, a gente tem queda no poder de compra, tem M&A, como o Thiago trouxe, e aí com uma série de possíveis oportunidades. Quem tem liquidez agora, certamente tem uma grande oportunidade nas mãos, e, ao mesmo tempo, alguns segmentos com muitas oportunidades reais, de fato. Pega o e-commerce, pega ensino à distância, pega a saúde como 3 exemplos, e bens de consumo também como outro, fora o agronegócio que está nadando de braçada. Então, a gente vê muita dificuldade, mas a gente também vê um tsunami de oportunidades em alguns segmentos específicos. Então, tem que cuidar com a generalização, porque tudo isso traz reflexões para nós como executivos de finanças, né? E aí, quando a gente vem para a realidade do profissional de finanças, a reação ao longo de todo esse período, desses quase 7 meses de pandemia, tem uma emoção basal em tudo isso, que é o medo. O medo pessoal, né, em relação à minha saúde, em relação às pessoas que eu gosto, né, da minha família, o medo do presente, o medo do futuro, o medo de não dar conta. E aí eu já linko isso com uma soft skill muito importante, que é a questão da vulnerabilidade. Da maturidade de eu entender quais são os meus limites, de eu poder e saber quando pedir ajuda, para de fato poder me conectar com as pessoas da forma mais real possível, porque se existe um grande aprendizado nessa pandemia, isso vale para todos nós, não somente profissionais de finanças, mas como profissionais e seres humanos, é a questão da interconexão, de que nós temos experiências muito comuns. Quando a gente traz isso para o mundo do trabalho, a gente deixa de dissociar a persona pessoal do profissional, ou seja, quantas e quantas lives ou reuniões a gente já não fez quando entra uma criança pequena porque o homeschooling está acontecendo do lado, ou então tem alguém falando do lado porque o marido e a mulher estão dividindo o mesmo ambiente. Isso é a vida como ela é, cada um tem um entorno de família, e a gente tem que aceitar isso, se abrir mais. O segundo ponto é a questão da adaptabilidade, da abertura ao novo, né? Esse VUCA na prática, ele, talvez no início a gente tenha vivido muito aquela reação do comitê de crise, mas passadas as primeiras semanas, a gente começou a se dar conta de que não era um sprint, uma prova de 100 ou 200 metros, não era sequer uma maratona, mas é de fato um caminho de Santiago de Compostela. É um caminho longo. E aí a gente precisa ter adaptação, precisa ter a humildade e precisa ter resiliência em termos de soft skills para saber lidar com isso. E para eu ter resiliência como profissional, eu preciso trabalhar o autoconhecimento. Eu preciso entender sobre os meus limites. Eu preciso ser vulnerável de uma forma construtiva. Para fazer isso, eu consigo olhar na perspectiva do outro. Porque daí tem eu comigo mesmo, tem eu com os meus pares, eu com o meu líder ou eu com os meus liderados. Está todo mundo no mesmo barco. Está todo mundo no mesmo cenário de neblina que eu usei ali no começo, né? Outra coisa que eu acho muito importante é esse equilíbrio saudável entre características técnicas e comportamentais. Esse comitê ele foi criado justamente para que a gente amadureça o desenvolvimento do executivo de finanças, principalmente no viés comportamental.
porque se um profissional de finanças quer crescer na carreira, quer chegar, por exemplo, à cadeira de CEO como uma das alternativas, ele precisa desenvolver as características comportamentais. E isso é absolutamente necessário, mesmo num cenário como esse atual, quando a gente está olhando para enxugamento de estrutura, quando a gente está olhando para fusão de atribuições, a gente precisa ser multidisciplinar, mas a gente precisa ser humano. O que me leva a uma outra coisa muito importante, que é, na gestão remota de times, a gente precisa ter uma comunicação muito assertiva. Eu li esses tempos, agora faz um mês mais ou menos, um livro de uma autora americana chamada Kim Scott, chamado Radical Candor. E o que é o Radical Candor? É a assertividade cuidadosa, ou seja, eu preciso dizer tudo que tem que ser dito, mas a dividida é na bola, não é na canela. Então, eu tenho que envolver, eu tenho que dar o apoio, mas eu tenho que ser absolutamente reto na forma como eu me comunico com as pessoas. E, nesse momento de pandemia, numa frequência de varal muito mais intensa, ligando um aspecto que é crucial dentro dessa gestão remota ou da interação remota pelas telas, como a gente está vivendo todos nós, que é a questão da escuta ativa. Escutar ativamente o que o outro está dizendo. Escutar o que o outro quer dizer antes de parar para pensar o que eu já quero responder. Então, isso é escuta ativa. E aí tem todo o lado do home office, né? Os desafios da produtividade, né? Do homeschooling, da adaptação com crianças, as mulheres de finanças com um papel triplo, quádruplo, em muitos casos, e a gente tem que levar isso em consideração e, de novo, acolher, de novo mostrar a vulnerabilidade e, de novo, aceitar que todos nós temos isso. E aí, como é que a gente faz isso? A gente precisa trazer para o ambiente de casa a disciplina, a resiliência que eu comentei e, principalmente, a inteligência emocional. E a inteligência emocional, ela só se transparece se a gente pratica o autoconhecimento. Então, eu acho que esse entorno que a gente está vivendo é um entorno novo. Quem sabe essa vacina chinesa vai chegar aí no final deste ano, assim esperamos, né? Meus filhos estão torcendo, eu estou torcendo, estamos todos torcendo, mas e se não chegar? E se a gente tiver que ficar 9 meses nesse cenário? A gente tem que estar preparado com endurance. E a gente tem que estar produtivo. E para ser produtivo, a gente precisa ter iniciativa. E aí tem uma outra soft skill super importante, que é o protagonismo, né? Porque naquele primeiro momento do comitê de crise, estava todo mundo reagindo. E aí você começa a ver algumas pessoas nas cordas, você começa a ver algumas pessoas com dificuldade de manter essa endurance. E o que a gente precisa não é se adaptar a esse novo normal. Eu não gosto dessa expressão do novo normal. Eu acho que tem um novo real. E esse novo real, ele vai ter o híbrido do presencial e à distância, né, do remoto, como a gente está vivendo. Vai ter uma série de aprendizados onde todos nós chegaremos nesse momento pós-vacina muito transformados. E para o profissional de finanças, esse conjunto de soft skills, ele é crucial. Só vou retomar. Vulnerabilidade, adaptabilidade, abertura ao novo, equilíbrio entre características técnicas e comportamentais, protagonismo, disciplina, inteligência emocional, resiliência e, por fim, mas não menos importante, comunicação efetiva, comunicação assertiva, que é um desafio muito grande, porque quando a gente está interagindo como a gente está fazendo agora, você não está brigando só com a interface da tecnologia, mas você está brigando com tudo que a tecnologia pode oferecer, com todas as abas que podem ter, com o WhatsApp, com sites de notícias, com uma série de coisas. Então, a escutativa é ainda mais desafiada. E por que eu trago isso tudo? Porque quando a gente volta para o começo da minha fala sobre o que é que está acontecendo no mercado, nunca foi tão importante esse conhecimento profundo dos números, que o Tipulo falou, e a maturidade entre as competências comportamentais. Esse equilíbrio, de fato, é, para mim, o grande
a grande oportunidade, para alguns, o grande desafio em relação ao momento atual de carreira e eventuais ciclos futuros de carreira, né? E aí, só para fazer mais um complemento rapidinho, quando a gente pensa em troca de cadeira, eu acho que tem por trás uma análise de cada um, que é uma coisa que eu, nas interações com os executivos, eu sempre quero entender, que é o seguinte: qual é o motivador? O que te faz querer estar trocando de cadeira? Eu quero ganhar mais dinheiro como executivo, eu quero aprender, eu quero crescer e ter impacto num projeto que tenha significado, eu quero status, eu quero criar legado, eu quero entrar numa direção diferente da minha carreira. Para fazer uma mudança hoje, você tem que ter uma certa clareza de aonde você quer estar daqui a, 10 anos, para que, de alguma forma, isso esteja concatenado com o tipo de futuro que você quer construir. E aí, para fazer essa mudança, a gente vai olhar como headhunters, e o recrutador dentro da empresa vai olhar para a sua cadência de carreira, para o equilíbrio entre esse técnico e comportamental que eu falei, e principalmente para a sua capacidade de se conectar com tudo isso de diferente que está acontecendo com esse momento absolutamente VUCA que todos nós estamos sentindo na pele. Eu acho que é isso, acho que esses são algumas das minhas reflexões iniciais aí, Fábio. Obrigada, André. Eu queria convidar os participantes do evento para fazerem suas perguntas. Nós já recebemos algumas perguntas, mas eu convido a todos aí para, por favor, no chat, quem tiver mais perguntas para colocar, para nos escrever. E vamos começar então agora com a nossa parte de perguntas e respostas. Fala, Ricardo. Não, eu tenho a pergunta de $1 milhão para o Tiago. Tiago, como é que está a remuneração? Mudo aqui agora o meu e eu não consigo responder. Brincadeira. Não a sua, é geral de mercado financeiro. Legal. Bom, vamos lá. Historicamente, posso dizer assim que as remunerações dos executivos, excetuando-se períodos de grande crescimento econômico, como aquele que a gente viu em 2010, 2011, que realmente os ciclos eles foram muito acelerados, né, porque as empresas cresceram a uma velocidade muito superior à capacidade das pessoas crescerem, né, e aí você teve realmente pessoas dobrando, triplicando remuneração em curtos espaços de tempo. Né, de lá para cá, eu posso dizer que o mercado ele se autorregulou, né. Em que sentido? Dificilmente a gente enxerga grandes variações de remuneração. Especialmente no período de crise, esse foi um estudo, inclusive, que a gente fez, com mais de 10 mil executivos ao longo de 2014 e 2015, a gente se preocupou em entender se as remunerações tinham caído, né? Justamente pela grande crise econômica que nós vivemos. E a gente percebeu que não houve um decréscimo muito grande na remuneração dos executivos. Não se falando da remuneração variável, claro, a remuneração fixa. As faixas, elas acompanharam, na verdade, muito movimento inflacionário, tá? Porque por mais que você teve, naturalmente, muito executivo no mercado, muita empresa desligando pessoas, muitas empresas enxugando, algumas saindo do Brasil, né, algumas, infelizmente, quebrando, deixando de existir, as cadeiras elas não variaram tanto assim. Né, as empresas continuaram com seus diretores financeiros, diretores gerais, controllers, enfim, né, nas mais variadas posições, e essas remunerações elas foram acompanhando a inflação, na verdade. A grande, vamos chamar assim, a grande queda, efetivamente, foi na remuneração variável, uma vez que o resultado das empresas foi severamente impactado. É o que a gente tem visto exatamente agora. Tá? Eu posso dizer que as grandes variações de remuneração são eventualmente daquelas pessoas que, por um motivo ou pelo outro, acabaram ficando sem emprego e acabaram, por um estresse financeiro, psicológico, o que quer que seja, se sujeitando a uma remuneração muito mais baixa do que tinha antes. Mas isso eu posso dizer que é muito mais exceção do que a regra. A grande maioria das pessoas que se movimenta hoje, estando empregada ou não, ela se movimenta numa faixa muito parecida, né? A menos que você fale de uma mudança de cargo. Exemplo, um gerente que sai de uma empresa para virar diretor em outra.
obviamente aí vai ter um acerto de remuneração, mas por uma diferenciação de faixa, não porque necessariamente a remuneração dele cresceu na mesma faixa salarial, de gerente para gerente, que era o que acontecia, por exemplo, nos anos de pujança econômica muito forte. E é justamente o que a gente tem notado agora. Os profissionais que identificam esse desejo, poxa, quero fazer outra coisa, né? Entendi o que eu quero nos meus próximos passos. O raciocínio que o André colocou, a gente faz exatamente a mesma coisa. Né? Antes de entender para onde que ele quer ir, vamos lá, me conta o porquê que você entende que agora é o momento de você trocar de cadeira, de trocar de empresa, onde você quer estar daqui a 5, 10 anos, para que o próximo passo faça sentido nesse degrau, nessa escadaria toda, que seja realmente um degrau de cada vez. Né? E as remunerações elas são muito parecidas. Ou seja, a pessoa sai de um cargo de CFO numa multinacional, que ele ganha, imagina, hipoteticamente, R$35.000, ele vai para outra empresa que ele vai ganhar 36, 37, 33, né? Ou seja, ele vai se adequar a essa nova faixa dessa nova empresa. A variação vai ser efetivamente na remuneração variável. Às vezes ele abre mão de uma remuneração variável mais agressiva para uma menos agressiva, olhando para um projeto de mais longo prazo. Isso é uma cadência, vamos chamar assim, natural de mercado. Então, o que a gente percebe nesse momento, as remunerações elas não estão inflacionadas, como estiveram muitos anos atrás. Mas também elas não estão no momento de extrema pressão, né? E aí, já dando também um pouco de spoiler, essa crise ela é parecida com as outras no que tange a economia, né? Surpreendentemente, tem segmentos, como a André bem destacou, indo super bem, né? Agronegócio, e-commerce, educação à distância, mercado de tecnologia como um todo, né? Ele citou o exemplo da própria TIG, material de construção, está realmente numa performance muito acima da média. E, por outro lado, claro, você tem as empresas que estão sofrendo mais, como segmento automotivo, né, eventos, turismo, viagens, e aí você tem um equilíbrio, né, segmentos indo muito bem e segmentos indo muito mal. Então, por isso que você realmente não vai ter um impacto tão grande de remuneração, né, porque você não vai ter tanta gente assim no mercado quanto você teve lá em 2014, 2015, porque por mais que a crise que a gente está vivendo hoje seja algo absolutamente único, o resultado econômico disso é muito parecido com o que a gente teve, né, em outras épocas. Né? O Brasil sempre teve essa característica de ser um mercado de crise, mas não para todos. Né? Você tinha segmentos indo muito bem por vezes, segmentos indo muito mal, e isso ia se equilibrando. E é um pouco do que está acontecendo hoje. Então, a minha dica, digamos assim, é sempre avalie o pacote que estão te oferecendo num longo prazo, né? Não no primeiro ano, não no segundo ano, mas legal. Por quanto tempo você se imagina nessa cadeira? O que você vai ganhar em termos de conhecimento? Isso vai te preparar para o teu próximo passo, seja ser um CEO, seja mudar de vertical, né, como o André comentou. E às vezes você tem que estar disposto a abrir um pouco mão de uma remuneração num curto prazo para você ganhar, digamos, lá na frente, para a tua mudança de carreira, para o teu autoconhecimento, para a tua preparação para esse novo tipo de carreira que você deseja. Posso fazer um complemento, Fábio? Claro. Nessa questão de remuneração, eu acho que tem alguns cuidados, sabe, em relação a isso. O Tipulo falou ali da questão de ficar esses ciclos cada vez mais curtos. Ali eu desconheço se é 1 ano e meio, Tipulo, exatamente qual é a estatística, mas eu acho que a gente sempre tem que ter muito cuidado com a motivação financeira, principalmente se ela significa períodos menores, porque você vai ter que explicar se você não tem cadência de carreira, e se você muda 2 vezes pensando só na remuneração, uma possível terceira oportunidade vai começar a olhar e falar assim, poxa, esse cara ou essa cara, eles bastou oferecer alguma coisa a mais e não tem engajamento, tem comprometimento, pelo menos de médio prazo, né? É claro que o mercado mudou absurdamente pós Segunda Guerra Mundial, a figura do company man, nem existia a company woman, né? Ali nos anos 60, mas o fato dos baby boomers estarem namorando e em casa fazendo mais filhos criou a necessidade de, eu preciso ganhar mais, e o mercado de trabalho começou a proliferar, nasceram os headhunters, foi assim que a nossa indústria cresceu. Naquele momento, você tinha a figura do company man, que muitas vezes passava uma vida inteira na mesma empresa, né? Esses ciclos foram sendo encurtados
Mas hoje a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque como a velocidade de mercado de capitais e a oferta de projetos é muito grande, tem que lembrar que nós, como profissionais, teremos sempre que explicar o porquê. E o que eu faço hoje, daqui a 5 anos, 10 anos, me vai ser perguntado. Essa é uma primeira consideração. A segunda é, o momento que a gente está vivendo, ele oferece uma armadilha para muitas empresas que dizem, não, mas tem uma série de profissionais que estão em transição de carreira, então eu posso oferecer um salário menor. Isso é uma armadilha, porque se a pessoa que está em transição aceita por um salário menor, primeiro, ela vai ter que explicar o porquê essa descida de degrau, e 2, o quão forte vai ser esse engajamento do profissional se daqui a pouco ele receber uma outra oferta. Então, tem uma armadilha dos dois lados que precisa ser muito bem estudada, o que me faz voltar à questão dos motivadores de carreira. Porque remuneração é sempre um fator de higiene. O que quer dizer higiene? Isso aí é um autor que ele fala que remuneração é um fator de higiene no sentido de que se não tiver uma remuneração minimamente atrativa, você não faz uma transição de carreira, você não muda. Mas não é fator definidor, porque quando você muda de patamar, esse impacto financeiro impacta a sua vida por talvez 60 ou 90 dias. Depois fica o quê? O projeto. Fica o crescimento, fica o aprendizado, fica o legado, fica aquilo que de fato motiva cada um de nós para seguir trabalhando. E que engata, motivação é uma porta que você abre por dentro. Como é que você engata isso com o ambiente para você construir engajamento e, de alguma forma, impactar construtivamente, né? André, Fábio, me permita André, eu tenho uma visão um pouquinho diferente, né? Eu não sei nem se é uma visão ou se é um desejo. eu acho que é um pouco de cada. Na minha leitura, cada vez menos, né? Quer dizer, o que você chamou o homem da empresa, o homem da companhia, né? Ele vem decrescendo. Na realidade, o aspecto de modernidade, e não o home office, mas o anywhere office, que é eu estou solto no mundo, me coloca numa outra posição. Eu não necessariamente preciso entregar o meu valor para uma só empresa. E eu não estou me referindo à consultoria, não. Você poderia fazer isso em CLT, né? Mas eu posso entregar valor a projetos específicos. Então, eu acho que a medida do que é carreira e do que é currículo e do que é estabilidade muda um pouco, né? Porque eu posso estar fazendo isso num prazo relativamente curto, porque eu realizei um projeto específico, meu ou da empresa, e o meu projeto pode ser até que eu quero fazer um mestrado, por exemplo, então eu vou trabalhar por menos, porque eu vou trabalhar também por menos horas, porque eu vou ter que me dedicar a uma outra atividade, ou porque eu estou me dedicando a mais de uma empresa, ainda que o vínculo fosse de CLT, mas eu a partir do meu office, seja ele onde for, posso entregar este valor para várias empresas por um determinado período da minha vida. Quer dizer, eu acho que cada vez mais os profissionais gabaritados vão ser nós de rede. Eu acho que a visão de uma empresa na minha vida, ou várias empresas numa cadeia, em que eu tenho um tempo de vida em cada empresa, ela começa a ficar no passado. Agora, é aquilo que eu falei, né? Tem tribo na Amazônia que a gente não descobriu ainda. Primeiro, as pessoas mudam mais rápido do que as empresas. Então, demora um pouquinho para as companhias chegarem lá, porque uma companhia é um monte de gente que tem que pensar igual. Então, isso demora. Segundo, tem as empresas que vão estar lá na frente, fazendo isso girar rápido, e tem as empresas que vão estar muito para trás. Eu tô de acordo, tipo, eu acho que tem aí uma oportunidade de amadurecer o mercado de trabalho. Você pega, por exemplo, o segmento de interim management, que já é muito mais forte nos Estados Unidos e na Europa. A gente começa a fazer projetos aqui e que, de fato, terão o seu papel. Tem uma mudança no formato de trabalho. Isso que a gente está vivendo agora com o trabalho remoto vai acelerar esse tipo de coisa. Mas, ao mesmo tempo, ainda tem um certo tradicionalismo de visão aqui. E a própria a forma da contratação CLT, ela acaba sendo uma amarra nesse sentido, porque as empresas têm preocupação em relação a passivos, né? Mas, enfim, acho que estamos na mesma página. Desculpem. Eu vou pegar o gancho aqui desse assunto do home office.
Eu tenho uma pergunta da Ana Paula, da Cacilo Advogados. Ricardo, eu vou direcionar para você, porque tem a ver, eu acho, com o que você estava falando. Como as empresas pensam em utilizar o home office na gestão para redução de custos? Talvez essa questão de um profissional trabalhar em mais de uma empresa, como um home office, seja uma solução para a gestão de redução de custos? O único é a redução de custos, né? Eu sempre procuro olhar. É evidente que redução de custo é importante e ela tem que acontecer nas empresas full-time, mas eu gosto sempre de olhar pelo valor. Eu tenho algumas atribuições em que eu preciso de uma quantidade de serviço ou de trabalho que eu acostumei a medir em horas, né, que passou a ser divisível. Então, do ponto de vista de controle de custo, eu olho para comprar aquela entrega que eu preciso naquele momento ou naquele setor, naquela atividade. Então, eu posso quebrar a ideia de um office, né, para ter contribuições vindo de várias condições. Uma empresa pode muito bem cuidar de uma parte do seu departamento de pessoal com alguém que trabalhe 15 horas por semana. Ele não vai remunerar por hora, ele vai remunerar pela atividade. Quer dizer, a gente descola. Eu acho que a principal vantagem do home office, acho que a coisa que vai ser o legado da pandemia, né, para a gente, já que parece que o legado da Olimpíada não foi tão grande, mas o da pandemia, esse vai acontecer. É isso, né? Quer dizer, é eu focar na entrega que eu espero daquele colaborador. Quer dizer, acho que o colaborador, como ele muda mais rápido do que a organização, ele pode sair na frente, né, e falar, não, eu focado na entrega, contribuo com a empresa de onde quer que eu esteja. As empresas vão chegar nisso. Não é tão rápido. As empresas mais rápidas, né, mais flexíveis, vão fazer isso antes. Tem grandes empresas que estão pensando nisso, e que eu sei, porque já discuti com alguns CEOs, que estão pensando nisso e falam, olha, a gente talvez não precise, né, daquele quadro todo de funcionários, e talvez seja bom para esses colaboradores, porque eles podem ter muito mais autonomia e muito mais segurança, inclusive. Né? Se eu tenho 2 ou 3 empregadores, o meu risco diminuiu. Sim. Agora, tem o ganho do investimento em escritórios também, né? Sem dúvida. Mas eu não faria o meu julgamento como empresário por esse caminho. Ok. André, vou direcionar uma pergunta do Fabiano, da Peróxidos do Brasil. Como fazer uma transição de empresa e posição saudável? Boa pergunta. Eu estou no mudo? Não, eu achei que tinha me mutado. Não. Obrigado pela pergunta aí. Eu acho, Fabiano, que sempre você ter conversas de carreira, seja com um headhunter que seja da sua confiança, um mentor de carreira, com quem você possa fazer uma conversa, uma reflexão aprofundada sobre o motivador dessa transição, o que é que pontos fortes e pontos de atenção ou gaps que você sinta em relação ao que você já viveu ou está vivendo hoje, pode ajudar. Além disso, com esse tipo de conversa, você pode estabelecer uma vitrine estratégica interessante que pode motivar o convite para a participação de processos de recrutamento. Um outro ponto que eu acho que é muito importante é esse networking, o IBEF como um excelente exemplo, né, de poder trocar e acompanhar informações de mercado, conhecendo pessoas de outras empresas, que podem, amanhã ou depois, serem oportunidades de carreira, né? E tem até um livro que eu li recentemente, da Hermínia Ibarra, que é uma pesquisadora lá do INSEAD, e ela fala sobre a teoria da força dos laços frágeis. E não é dela essa teoria, é de um outro cara da Johns Hopkins University, e ele fala que, normalmente, o círculo de pessoas que nos conhecem mais de perto, os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas que trabalham com a gente no dia a dia, tendem a nos ver com um mindset
fixo, rígido. E é pouco provável que sejam essas as pessoas que vão originar novas oportunidades ou entreabrir portas para a gente dar uma espiada. A força da transição de carreira está nos elos frágeis. Por isso a teoria da força dos elos frágeis. Que é algo muito interessante quando a gente volta para os 2 primeiros pontos que eu falei, conversas de carreira com headhunters ou então a prática de networking de valor, né? E por fim, por mais óbvio que pareça, mas é algo que eu considero fundamental e às vezes eu me espanto de ver como as pessoas acabam não olhando para isso, é de ter um LinkedIn ativo, um LinkedIn atualizado, que você use de fato como uma ferramenta de relacionamento. Não necessariamente para buscar um novo ciclo profissional, mas para se conectar com pessoas que possam ter interesses comuns, que possam criar oportunidades de troca de conhecimento e, com isso, fazer o networking de valor. Nós, brasileiros, somos muito ruins, no sentido puro da palavra, no networking, né? Você coloca a nossa cultura de networking do lado da cultura americana, eles são muito melhores, porém mais superficiais. Então, a gente tem esse jeito, essa latinidade, e se a gente colocar com essas relações mais calorosas, uma forma de alimentar construtivamente o networking, principalmente quando a gente não está precisando, certamente a gente tem melhores condições de fazer uma transição de carreira de uma forma mais saudável. Eu tenho uma pergunta aqui do Ricardo, da Bookkeepers Tributária, que ela pergunta tudo o que você acabou de falar, André, então não sei se o Thiago quer complementar. Ele pergunta o seguinte: o que mais traz êxito na mudança de rumo da carreira? Bom networking, histórico no seu segmento ou tendências de mercado? Eu acho que o André falou de tudo, eu não sei se você quer complementar, mas, Ricardo, eu acho que a tua pergunta foi mais ou menos respondida agora também. A resposta é sim para todas as anteriores, né? E só complementando um pouco do que o André falou, realmente nós somos muito relacionais, mas o brasileiro, ao mesmo tempo que ele se relaciona muito, ele é muito desconfiado, né? Então, esse ponto de você ter um networking de valor, eu vejo que dos dois lados, tá? Executivos têm muita dificuldade de efetivamente contar dos seus projetos para desconhecidos, né? Evidentemente que eu, enquanto headhunter, vou entrevistar um executivo, ele não tem nenhum problema de contar para mim, né? Mas ele tem medo, por exemplo, de contar no seu círculo de amigos, né? Eu também tenho amigos, né? Afinal de contas, não sou só headhunter 100% do tempo, e muitos dos meus amigos não me contam das suas performances de carreira. E eu pergunto, por que você não fala? E muitos deles me comentam que tem medo de parecer arrogantes. Olha que coisa incrível, né? Então a gente é super relacional, super, né? Todo mundo se conhece, todo mundo quer ser amigo, mas você tem dificuldade de falar efetivamente do que você tem feito e como você tem construído aquilo, né? E aí tem 1000 explicações para isso, históricas, enfim, sociais e tudo mais. E, por outro lado, as empresas também têm muitas dificuldades. Eu conheço empresas, por exemplo, que não abrem faturamento, né? Já fiz posições financeiras em empresas que não abrem faturamento. Não pode falar quando a gente fatura. O que é o maior, digamos assim, contrassenso do universo, né? Porque, veja, se você... existem companhias de capital aberto, justamente porque faz sentido você mostrar a solidez dos seus números, não só para você atrair investimentos, né? E você poder, digamos, atrair pessoas interessadas em te dar dinheiro, né, para você financiar os seus próprios projetos, mas, poxa, faz todo sentido para você atrair um executivo, né, especialmente um executivo financeiro. E já fiz vários projetos que, por incrível que pareça, os executivos foram sem ter acesso a um balanço, por exemplo, né, e o que não faz nenhum sentido, né, porque, poxa, então você tem que acreditar na minha palavra. Isso, mas me apresenta um balanço. Não, se você não acredita na minha palavra, você não serve para trabalhar comigo. Veja, um negócio que, né, chega a ser transcendental, né? Vamos lá, não faz sentido mesmo, né? Então, a gente tem que trabalhar muito nesse quesito de transparência, né, e de todo mundo realmente ter acesso às informações, e saber se vender, e saber ter um bom relacionamento, né? Porque no fim do dia o que a gente se vale é muito do relacionamento pessoal, né? Como que o executivo sabe se a companhia é saudável? Liga no banco.
poxa, não seria tão mais simples se o balanço daquela companhia tivesse disponível, né? Como qualquer empresa de capital aberto, você vai lá nas relações com investidores do site, sei lá, da BRF, você vai ver lá todos os demonstrativos dos últimos, acho que 5 anos, obrigado por ler, uma coisa assim. Veja, é isso, gente. Transparência, informação disponível. Nós estamos na era do conhecimento, a era da informação, né? E tá tudo bem você saber contar da sua história e você saber explicar para os outros o que você fez, né? Não é raro executivos que eu conheço que estão em transição de carreira e vão acabar fazendo consultoria para amigos, né? Porque, poxa, olha, pedalo junto com o cara, nado junto com o cara, mas eu sabe que eu não sabia o que ele fazia? E aí agora, como eu estou desempregado, eu comecei a falar mais e ele falou, olha, tem que trabalhar comigo e emprestar uma consultoria, porque isso que você faz eu preciso, sério, você tem uma empresa, eu nem sabia, olha que loucura. E às vezes são amizades de muitos anos, né? E a gente realmente tem essa dificuldade desse networking de valor, né? E a gente precisa aprender a praticar isso. A gente não tem a cultura do winner, né, que é comum nos Estados Unidos, né, Thiago? E mais, né? A gente foi educado no Brasil, nas culturas latinas, achando que ser low profile é muito mais adequado. Né? E tem um outro fator aí que não é irrelevante, que é o medo da violência, né, que a gente vive. Né? Quer dizer, então, um empresário de sucesso põe demais, ele é sequestrado. Então, também tem essa questão. Não é muito simples de lidar. Não. Eu vou para uma pergunta do Pereira. Ricardo, eu vou direcionar primeiro para você, mas ele está fazendo para todos, tá? Se a entrega de conhecimento e valor passa a ser fundamental para o executivo de sucesso, como ele vai atuar como líder da equipe nessa nova realidade? Eu acho que o meu sonho, eu tinha visto a pergunta do Écio aqui, estava ansioso por responder. O meu sonho é que seja uma reação em cadeia, Écio. No fundo, a expectativa é que, por ter que entregar valor, o líder de um time vai ter que fazer com que o seu time entregue valor. Então, ele vai ter que conferir à sua equipe autonomia e buscar uma equipe com competência, com conhecimento suficiente. Cada vez mais é impossível você comandar uma equipe tendo todos embaixo dos seus olhos. Então, o estilo de liderança vai ter que mudar antes das empresas compreenderem a mudança que elas têm que sofrer. Se tudo correr bem, vamos dizer assim, vai ocorrer uma reação em cadeia que vai levar subordinados e líderes a um novo patamar de entrega de valor. Algum complemento, menino? Eu queria complementar. Eu acho que cada vez menos, por isso tudo que a gente está vivendo, o líder terá todas as respostas. Então, hoje, a capacidade, ela é a capacidade mais importante, não é de respostas, mas sim de perguntas, de alguma forma, ser esse elemento de rede que o Tipulo falou, para que eu possa estimular e trazer à tona o melhor de cada um, dando espaço, dando protagonismo e, de alguma forma, estimulando a participação de pessoas que podem ter habilidades específicas e que, às vezes, podem estar sufocadas por um líder que acha que tem que ter todas as respostas. E daí não tem o espaço para o diálogo, que não tem o espaço para a troca, que não está, de fato, disposto a não ter todas as grandes ideias, e sim tendo a sua escuta fechada, né? Eu acho que a coisa mais grave que se pode ter num time é a falta de confiança. Se eu não confio no meu líder, ou no meu liderado, ou num par, eu vou sempre pensar 2 vezes antes de dar um feedback reto, ou então de dar uma ideia, porque pode ser deturpado, pode ser usado contra mim, o que me leva ao ponto da cultura da organização, né? Você tem cultura de organização e você tem cultura de time. Então, essa entrega de valor que o Pereira traz, que eu acho que é uma pergunta excelente, ela está diretamente ligada à dinâmica do time e da empresa, obviamente, né? Por quê? Porque se você não tiver confiança, se você tiver receio do conflito, onde as divididas têm que ser na bola e tem que ficar muito claro o grau de maturidade, estamos discutindo para, como grupo,
fazermos mais, capacidade de lidar com essa ambiguidade que a gente vê, falta de accountability, ou seja, uma cultura de tirar o seu da reta e querer atribuir isso a locus externo, atribuir ao Bolsonaro, à pandemia. Não, eu quero saber o que cabe a mim fazer, o que cabe a nós como time fazer. E, por fim, obviamente, o foco em resultados. Essa é a métrica principal, mas ela não se sustenta por si só. Ela precisa ter esses elementos interpessoais para que a gente, de fato, possa ter entregas sustentáveis. Obrigada, André. Eu tenho algumas outras perguntas, eu vou acelerar para ver se a gente consegue algumas um pouquinho diferentes. O Jason, da Interprint, ele faz a seguinte pergunta: automação de processos, robôs, como é visto por vocês sobre o ponto de vista financeiro? Thiago, quer me ajudar nessa? Ajudo. Esse é um lance que começou de forma muito forte, né, e cada vez mais efetiva. Eu lembro, acho que do primeiro projeto que eu tive contato com isso, foi da Votorantim aqui em Curitiba, que fez um projeto com assessoria, se não me engano, da UI, para fazer a automatização de processos, né? O exemplo que eles me deram na época foi assim, né? Dentro do SAP, para cada fatura lançada, né, e recebida, digamos, dentro do sistema, você tinha que anexar um CNPJ, né? E o robô fez um negócio muito interessante que, quando a variação fosse nos últimos 8 algarismos ali, ele automaticamente identificava a raiz e perguntava, olha, essa nota aqui, que é nova, desse novo CNPJ, que pode ser, por exemplo, uma nova unidade de negócio, ela se refere a esse mesmo CNPJ matriz? Se sim, o operador só dá um S ali e automaticamente ele já cria um novo cadastro dentro do sistema. Acho que todo mundo já teve acesso a SAP aqui, ou pelo menos já ouviu falar, né? Para você criar, às vezes, um novo cadastro no SAP, né? É quase como o caminho de Santiago, né? Que o André comentou. Né? Olha, era mais fácil, às vezes, cancelar a fatura. Vamos faturar pela matriz, então, porque, pelo amor de Deus, para eu fazer isso, né, nesse novo CNPJ aqui, olha, né, até Jesus vai ter que vir aqui autorizar, né? Então, assim, isso sim é fato, tá? Isso está acontecendo cada vez de forma mais efetiva, tá? A tecnologia, ela foi, digamos assim, empurrada, né, durante esse tempo de pandemia, justamente pelas nossas relações elas estarem todas virtuais nesse momento, nós estamos se relacionando com a tela, e a necessidade de performance ela está minimamente igual, né, mas na grande maioria das vezes maior. Então você tem que usar isso a teu favor, e isso é um tema super recorrente, praticamente todas as empresas que eu vou. Né? Hoje em dia, o tema não é mais, poxa, vou aderir à transformação digital, né, vou precisar disso, o tema é quando a gente vai entrar e qual o grau, né, de aplicabilidade que a gente vai fazer dentro de casa. Né? Realmente não tem mais volta, é mais ou menos, né, o mesmo dilema que a gente viveu no início dos anos 80, 90, ali, com a automatização em indústrias, né, que começou, enfim, na Europa e acabou migrando para cá. Né? Veja, não é um tema, né, de acabar com mão de obra direta, não é isso, é um tema de produtividade. Né? E a gente vai precisar cada vez mais disso, né? Ou seja, e olhando dentro da área financeira, você vai precisar de cada vez mais gente, com foco de negócio, analistas que consigam prever movimentos futuros e não só olhar para trás, né, realmente muito antenados nisso, porque aquele cara somente transacional, e infelizmente ele está com os dias contados, né, o computador vai fazer isso muito mais rápido, muito melhor, né, de forma infinitamente mais eficiente. Então esse é um tema super recorrente, e aqueles que tiverem, digamos assim, na vanguarda de como utilizar isso a seu favor, certamente vão ter enorme vantagem competitiva. Ok. Eu tenho 2 perguntas aqui de $1 milhão, eu vou guardar essas 2. Tenho mais uma aqui do Francisco Carlos, do IPADES. Nós vamos ter emprego formal em 2021? Para quem, Fábio? Vou deixar, vocês podem escolher. André, se você riu, eu vou passar para você. Vai ter emprego formal em 2021? Ricardo, eu sou de $1 milhão. Eu posso apostar que sim. Não vai ser o mesmo emprego formal de 2019, é um emprego formal que está em mutação, acho que a gente já falou um pouco sobre isso, gestão interina,
encurtamento dos ciclos e etc. E eu acho que o que vai mudar é esse conceito do emprego. De fato, a gente vai cada vez mais trazer essa questão dos motivadores de carreira do lado dos profissionais com as necessidades de entrega, de delivery das empresas. E a gente precisa encontrar esses vínculos de valor para poder estabelecer cadência pelo período que for. Pode ser um período mais curto, interino, pode ser um período médio, e dependendo do que seja um eventual planejamento de carreira, até um período maior, que é mais a exceção, mas que ainda existe, né? Companhias de porte maior, empresas multinacionais, têm muito isso, né? Os processos de avaliação, etc. E diga-se de passagem, o processo formal, com aquela coisa anual e tal, está cada vez mais desgastado e está sendo trocado por avaliações on the go, onde você tem que, a forma da comunicação, o feedback, ele tem que ser muito mais fluido, muito mais frequente, muito mais vivo, né? Então, eu acho que, para encurtar a resposta, eu tenho certeza que sim vai haver, mas é um emprego formal diferente do que era 19, e a gente vai, de fato, sair disso tudo muito diferente, com impactos nessas relações de trabalho e de vínculo entre profissionais e organizações. Ok. Então, vamos lá para a nossa primeira pergunta do $1 milhão. A Ione, da Whirlpool, ela está perguntando o seguinte: o que devo fazer para ser conselheiro em conselho de empresas? Ricardo. Bom, eu acho que a gente... Ione, acho que o que a Ione ouviu até aqui, principalmente do André e do Tiago, responde a pergunta, né, Fábio? Quer dizer, na realidade, eu diria o seguinte: ter uma história de boas entregas ao longo da carreira, né? E mais do que nada ser reconhecida pelos seus pares como tal, né? Quer dizer, acho que esse é a chave, né? Quer dizer, tem aí uma questão da visibilidade que se constrói em relacionamentos de valor que o Tiago e o André levantaram, mas fundamentalmente é ter clareza daquilo que ela é capaz de entregar, né? Por exemplo, uma diretora de RH de uma grande empresa, há um tempo atrás, me fez essa mesma pergunta. Eu falei, poxa, eu te indicaria como conselheira para uma empresa com muitos funcionários. Você é uma expert em RH, então se você pegar um call center, por exemplo, eu adoraria ter uma conselheira como você, porque me ajudaria muito a desenvolver a minha companhia. Então, você tem que ter noção do que você entrega, né, mais do que nada, para poder direcionar a sua atividade como conselheira. Posso complementar rapidinho, Fábio? Claro. Eu dei uma olhada aqui no LinkedIn da Ione, né? Como Headhunter, a gente sempre abre e quer ver, né? E ela é Senior Tax Manager na Whirlpool, né? Ione, eu sou coordenador geral do IBGC aqui no Paraná, né? Então, eu sugiro fazer uma formação, uma certificação, para obter uma certificação como conselheira. Isso é fundamental? Não. Seria importante, porque eu acho que é uma forma de você integrar conteúdo, fomentar networking. Pode ser no IBGC, pode ser na Dom Cabral, enfim, o que for a sua escolha. Acho que tem a oportunidade de você começar a atuar no futuro como uma conselheira pro bono. Esse é sempre um caminho interessante. Ou então participar de comitês, como, por exemplo, o comitê de auditoria ou o comitê fiscal, que são áreas afins ao que você faz hoje e aonde você vai certamente agregar valor. Então, acho que são trilhas iniciais dentro de um processo de vivência da governança, da cadeira de conselheiro ou conselheira, que é uma jornada e que pode começar o quanto antes, porque ela é absolutamente rica. Ok, eu vou ter que encerrar por aqui, o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer a vocês três, foi uma noite muito agradável, muito obrigada. Espero que todos que estejam presentes tenham gostado. Eu queria agradecer em nome da Ruth também e do comitê. Muito obrigada, tá? Cláudio, vou passar a palavra para você, para o encerramento. Bom, o tempo passou voando, né? Com Ricardo e André, e com a mediação da Fábio, olha, foi um momento riquíssimo de conteúdo, de experiências. A gente se delicia escutando tudo isso
E as provocações e as reflexões que são decorrentes daquilo que conversamos são de uma valia ímpar. E isso faz o IBF ser um instituto diferencial, assim, orgulho de podermos compartilhar esse conteúdo. Então, muito obrigado ao Ricardo, ao André, ao Tiago, ao Fábio. Reitero o convite para o Prêmio Equilibrista, dia 29 de outubro. É um momento único do Instituto. Participem, se associem ao Instituto. Há uma entrega muito importante. Muito obrigado a vocês e uma boa noite. Tchau, gente. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Tchau, gente. Obrigado. Boa noite. Boa noite para vocês todos. Tchau, tchau.